Olá, nós somos alunos do terceiro ano B, vamos falar sobre o cilindro, somos alunos do Fagner Legal e somos o grupo 4. O grupo é composto por mim, Heloísa Legal, Yane Legal, Gabi Legal, Sabrina Legal, Bia Legal, Anderson Legal. O cilindro é um sólido geométrico gerado pela rotação de uma superfície retangular. Aqui nós temos o retângulo, quando nós giramos ele para o eixo T, nós temos o cilindro. Aqui as bases do cilindro são iguais e a altura e a distância entre as bases. A diferença do cilindro para o prisma é que o prisma pode ter bases de vários tamanhos, e aqui não, o cilindro sempre as bases são iguais. Vou falar sobre as características do cilindro. Bom, o cilindro tem duas bases, em cima e embaixo, são circulares, tem a altura, a geratriz, que é a medida das laterais do cilindro, e também tem o raio. Agora eu vou mostrar como que se monta um cilindro. Esse daqui ele já está pronto, tá? E esse daqui é na forma planificada. Então, esse aqui é um molde. Você vai precisar para fazer o cilindro uma cartolina, um lápis, uma tesoura e a cola. Aí você vai contornar um molde na cartolina, vai cortar e vai dobrar. Você dobra as duas circunferências e aí você enrola a parte do meio para dentro. E aí você vai colar. Vai colar aqui. Continua. Tá. Aqui e aqui. E aí você vai colar. Caramba! É o cilindro pronto. Agora eu irei mostrar alguns exemplos de cilindro. O copo, o papel higiênico e esses outros exemplos, como o botijão de gás, a garrafa PET e a panela de pressão. Bom, para calcular o volume do cilindro é fácil. A fórmula é a seguinte: π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Para calcular a área lateral do cilindro, a fórmula é a seguinte: π vezes raio ao quadrado. E para calcular a área da base, o cálculo é o seguinte: 2 vezes π vezes raio vezes a altura. Já para calcular a área total do cilindro, que é o que geralmente a maioria dos enunciados nos pedem, a fórmula é assim: 2 vezes π vezes raio vezes a altura mais o raio. Vamos ao exemplo do cálculo da área e do cálculo do volume. Dado π sendo 3,14 e o raio sendo 2 cm e a altura 8 cm, vamos descobrir a área total, substituindo na fórmula. 2 vezes π vezes raio, altura mais raio. Sendo 2 vezes 3,14 vezes 2, que é o valor do raio, 8 mais 2. 2 vezes 3,14 vezes 2 vezes 10, que é a soma do que estava entre parênteses. A área é igual a 12,56, que é o resultado dessa multiplicação, vezes 10, que é o resultado desta soma. É igual à área total de 125,6 centímetros quadrados. Agora vamos ao cálculo do volume, substituindo na fórmula: π vezes raio ao quadrado vezes a altura. 3,14 é o valor de π, vezes 2 ao quadrado, que é o valor do raio, vezes a altura, que é 8. 3,14 vezes 4, que é o valor do raio ao quadrado, vezes 8. O volume, então, será 100,48 centímetros cúbicos. Agora nós vamos resolver uma questão do Enem. Vai aparecer aí para vocês no vídeo. É possível usar água ou comida para atrair aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores.
Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo de se alimentar. Isso pode até matá-la. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de: letra A, 20 ml, B, 24 ml, C, 100 ml, D, 120 ml ou E, 600 ml. Como a Heloísa falou, essa daqui é a fórmula para ver o volume do cilindro. No enunciado está dizendo que o diâmetro é 4 e o raio vai ser a metade, então vai ser 2 centímetros. No enunciado está falando para usar 3 como π e a altura é 10 centímetros. Aí vai ficar volume é igual a 3 vezes 2 ao quadrado vezes 10. Volume é igual a 3 vezes 4 vezes 10. Volume é igual a 12 vezes 10, que é igual a 120 centímetros ao cubo. Essa parte a gente não precisaria resolver, mas como tem que continuar a questão, tem que resolver ela toda, fala que 1 parte de açúcar para 5 de água. Então, 1 parte de açúcar mais 5 de água vai ficar o 120 que deu aqui, que vai ficar 6. E 120 dividido por 6 é igual a 20. E como são 5 partes de água, então a quantidade que deverá ser usada na mistura é cerca de 5 vezes 20, que vai dar 100. Então lá no gabarito é a letra C. Se você gostou do nosso vídeo, clique aqui embaixo em gostei. E para mais informações, acesse a página do Facebook e faça esses números.